Pode começar, Alana. Pode começar você aí. Olha, duas ou três palavras, porque praticamente tudo isso que está nesses três capítulos é coisa que nós já discutimos. Tem só um trechinho que ela, aliás, é um trecho que eu achei muito importante, em que ela se utiliza de conceitos que o Marx desenvolve só no livro 3. Então, vamos discutir um pouquinho esses conceitos que ele desenvolve no livro 3, porque isso pode ajudar a esclarecer pelo menos um trecho desse segmento da leitura do livro. O que me chama a atenção, particularmente nesses três capítulos, porque os três primeiros foram particularmente capítulos em que ela mapeava o objeto de estudo e aí fazia aquela crítica ao Adam Smith, ao David Ricardo, aos economistas vulgares e tal, se utilizando da crítica que o Marx faz no livro 2. Mas esses três capítulos, particularmente o capítulo sobre a circulação monetária, indicam uma posição da Rosa que eu acho que qual seria o termo é, muito positiva na avaliação não só de uma obra como do Marx, mas de qualquer obra. Por quê? Embora ela esteja... Opa, a Pamela está chegando aí. Mas será que eu permiti ou neguei? Ah, tá aí. E aí, Oi, Pam, gente, boa noite. tudo tranquilo? Boa noite. Eu tive que vir a Canoas, uma coisa da imobiliária que me mudei, e aí eu vou ouvir no caminho, que eu tô voltando agora para Porto Alegre. Ah, Só para... legal. A gente já começou a conversar um pouquinho, Pamela, e aí a hora que você estiver estabilizada, você se incorpora ao debate. Eu tava mencionando para a Lana que eu acho que a posição que a Rosa adota frente à obra do Marx é uma posição que eu acho, eu não estou encontrando o termo correto, eu usei há pouco com a Alana o termo positivo, etc., mas ela está num ambiente marxista, num partido marxista, etc., mas ela não exalta religiosamente o Marx. É claro, ela fala que é um modelo teórico que representa o cume do desenvolvimento da economia política. Ela incorpora o modelo marxiano, mas, ao mesmo tempo, ela desenvolve criativamente e, sobretudo, procura resolver os problemas que aparecem no desenvolvimento teórico do Marx, particularmente nos manuscritos, com base nos quais o Engels e a sua equipe elaboraram o livro 2 e o livro 3. Eu não sei se você se lembra, Pamela, que na discussão do livro 3, a gente já levantava a hipótese de que havia ali, há ali, vários problemas a serem resolvidos. Questões de precisão ou desenvolvimento conceitual.
Por exemplo, não há uma unidade no central, na formulação do central conceito de preço de produção. Em certo sentido, é a base do livro 3. Em certo sentido, não, é a base do livro 3. E a Rosa, em que pese estar num meio marxista, num partido marxista, desenvolvendo cursos de marxismo para os militantes, os operários, etc., ela aborda a obra do Marx com essa tranquilidade, essa lucidez de tentar captar as inconsistências, as incompletudes e os problemas deixados em aberto. Sempre me passa pela cabeça, quando eu discuto isso, aquela noção do Thomas Kuhn de paradigma. Ele fala, olha, o Newton, quando propôs a sua teoria, a teoria não estava completa, tinha inconsistências, precisava de correções, tinha deficiências na articulação da teoria com o mundo empírico. E aí, a resolução desses problemas deixados em aberto pelo paradigma newtoniano constituiu todo o trabalho dos cientistas a partir daí. A teoria foi aceita, a maneira de resolver problema implicada nessa teoria foi incorporada pela comunidade científica, que passa a se aplicar, a partir daí, na resolução dos problemas em aberto. Ou seja, a, a teoria newtoniana, ela estava desenvolvida em traços fundamentais, mas estava muito incompleta e precisava ser estendida a outros campos. Algo similar a gente vê na obra do Marx. E a Rosa faz isso. Eu acho que há um contraste entre ela e outros que elaboraram suas obras teóricas a partir do Marx, porque ela não esconde os problemas e as inconsistências presentes na obra do Marx. Ela levanta e tenta resolver. Como é o caso, por exemplo, dessa questão do que ela chama aí o departamento 3, que é o departamento da produção de meios de troca. Você vê que ela mapeia o que o Marx diz sobre a produção do dinheiro, particularmente no livro 2, e ela presume que a produção do dinheiro não pode ser apresentada no modelo de reprodução do capital social como Marx apresentou. A maneira como Marx apresentou levaria, diz ela, a inconsistências. Ela mostra por quê. O próprio Engels diz que aquilo não está desenvolvido no manuscrito. Então ela fala, olha, vamos supor que o dinheiro seja o ouro. Ela está pensando na circulação metálica ou a circulação de base metálica. É claro que o ouro não precisa circular em presença. Ele pode ficar lá no banco e, no lugar do ouro, um seu representante simbólico, que é a nota de papel. Mas ela fala, olha, a produção do dinheiro, a produção do ouro, em parte, pode ser integrada ao setor 1 ou ao departamento 1, que é o departamento de produção de meios de produção.
Porque o ouro é usado como matérias-primas em várias indústrias. O Marx cita a joalheria, a produção de obturações dentárias. Se fosse hoje, o ouro é usado, por exemplo, em placas de computador, placas de memória. Você vê que existe um garimpo especializado no lixo eletrônico, porque tem muito ouro ali, utilizado para produzir. Mas ela diz, o ouro, em parte, não vai ser produzido como matéria-prima para outras indústrias, portanto, como meio de produção. O ouro vai ser produzido para exercer a função de meio de troca, para exercer a função de dinheiro. E a massa de ouro que opera na circulação monetária nem se enquadra no consumo, nem se enquadra na produção. O próprio Marx, lá no livro 1, já dá umas dicas, né, sobre essa complexidade, dizendo que o ouro, enquanto dinheiro, além do seu valor de uso material, decorrente das suas propriedades enquanto metal, tem um valor de uso formal, que é o de servir de meio de troca. A Rosa, ela é sagaz o suficiente para captar essa insuficiência e, eventualmente, até erro no desenvolvimento teoria do Marx. Então, ela nos mostra um problema em aberto, um importante problema em aberto, que poderia suscitar da nossa parte uma pesquisa específica sobre isso. Nós podemos transformar isso num objeto de tese. É claro que isso se enquadraria mais adequadamente numa tese de economia, mas sugere que a inconsistência do desenvolvimento do Marx, o próprio Marx, quando ele tenta desenvolver, não chega a um resultado satisfatório, porque ele fala, olha, o setor 2 que vende meios de consumo para os produtores de ouro, não consegue converter aquilo em meios de produção. Então, o Marx diz, então nós vamos ter que pôr isso na rubrica da mais-valia. É quase que uma gambiarra, né? Que a Rosa detecta aí, que a leva a adotar essa proposta de um terceiro setor. Setor 1, o departamento 1, que produz meios de produção, departamento 2, que produz meios de consumo, e departamento 3, que produz meios de troca. Então, é algo que está aí em aberto, é um problema que ela explicita e que só um cuidadoso escrutínio da obra do Marx poderia nos ajudar ou a corroborar a posição da Rosa ou a desenvolver ainda mais a posição que ela mais aponta do que articula, né?
Ela mostra que tem um buraco aí, sugere uma solução, mas está algo aí que requereria mais investigação do que propriamente leitura e replicação. Você viu, uma leitura dogmática do Capital passaria batido isso. Uma aceitação dogmática da obra do Marx não poria em questão isso como ela põe. Ela não é uma antimarxista, pelo contrário, ela é uma marxista. Agora, nós temos que ler também com certo cuidado, porque, de vez em quando, ela tem uns deslizes. A gente sabe que aquela não é a posição dela, mas ela deixa passar na redação do texto. Quando, por exemplo, ela fala C mais V mais S, ou C mais V, corresponde a uma equação que vale para todas as sociedades. É claro que aí ela sai do historicismo da posição marxista, generaliza uma formulação que é válida apenas para a sociedade capitalista, para toda a história. Mas no conjunto do texto dela, ela não aceita isso. Em geral, ela historiciza tudo, mas de vez em quando deixa escapar uma formulação desse tipo. Parece um descuido redacional. E eu vi, talvez possamos chamar de insuficiência, talvez não, já que a gente está explorando pela primeira vez a obra dela. No capítulo sobre a reprodução simples, ela ou perde de vista ou não integra da maneira adequada o primeiro investimento de capital, a primeira transformação de D em M no processo produtivo. Eu estou me lembrando do exemplo que ela dá da ferrovia, né? Ela está falando da reprodução do capital fixo e sugerindo que a reprodução do capital fixo oferece dificuldades para sua integração no esquema da reprodução simples. E aí o exemplo que ela dá é o da criação da ferrovia, que é o primeiro, que é a implantação da ferrovia, não é a reprodução ainda, é a implantação da ferrovia. Embora ela faça isso também com uma visão aguda do processo, em que ela mostra que não só a sociedade capitalista, mas outras sociedades podem ser incompatíveis com a reprodução simples do capital. Ela fala, olha, se tiver reprodução simples, não tem desenvolvimento humano. Claro, eventualmente, ela não tinha contato pleno, embora cite estudos antropológicos, com o modo de vida de uma comunidade originária da Amazônia, em que o modo de vida se reproduz sempre da mesma maneira.
Por outro lado, eu vejo que quase toda a argumentação dela nesses 3 capítulos talvez seja o elemento mais importante do livro, ou o centro de gravidade do livro. Ela expõe os esquemas que o Marx desenvolve para a sociedade capitalista e, ato seguido, ela mostra como aquele esquema seria modificado numa sociedade socialista. Quer dizer, como os planificadores da economia socialista teriam que lidar, por exemplo, com a reprodução do capital fixo, ou com a reprodução. Claro, já não se trataria aí de reprodução do capital fixo, mas com a fração fixa do capital constante, com a fração circulante do capital constante. Ou melhor, temos que eliminar toda essa nomenclatura relacionada com a conceituação capitalista. Eu acho que daí a dificuldade, daí de vez em quando o deslize dela, mas captar só a estrutura reprodutiva nos seus termos mais genéricos para utilizar como ferramenta de planificação. Quer dizer, numa sociedade pós-capitalista, nós teríamos meios de produção e força de trabalho. Continuaremos a ter na articulação da produção. Só que isso não seria mais capital constante, capital variável. Não seria mais capital fixo e capital circulante. Então, a estrutura do capital nos dá a estrutura geral que permitiria um trabalho de planificação econômica, uma atividade de planificação econômica, né? A estrutura da reprodução do capital social, particularmente. É claro que, mesmo numa sociedade capitalista, supondo o contexto em que ela escreveu e o passivo que seria incorporado por um governo socialista, teria que também gerir a empresa, não seria mais uma empresa capitalista. Como é que ela seria administrada, né? Pelos próprios trabalhadores, como? Mas a estrutura da gestão teria que levar em conta a estrutura da empresa. Ela não muda com a mudança das classes no poder, com a simples mudança das classes no poder. Enfim, já falei bastante, vamos discutir isso aí. Eu estou lendo uma edição em inglês que eu estou achando muito boa. A leitura está fluindo mais facilmente do que a leitura no texto em português. E é interessante porque essa tradução ela foi feita por uma mulher e a introdução é feita por uma mulher, que é a economista Joan Robinson, né? Então, é uma edição da Rosa feita por mulheres, né? Mas ela chega a comentar também sobre esses deslizes? Sobre? Sobre esses deslizes que tu nota assim ao longo do texto. Não, ela não comenta. Aquilo passa, parece que passa por desatenção.
mas logo após você chega num trecho do capítulo em que ela está historicizando, dizendo essas categorias valem apenas para o capitalismo. Quer dizer, toda a crítica dela incorpora essa historicidade do capitalismo. Quando ela critica o Adam Smith, o David Ricardo, nisso ela não se afasta do Marx. Eu acho que na redação é que de vez em quando há um lapso. Deixa eu ver se eu localizo um aqui. Acho que está lá no começo da reprodução simples. Olha aqui, nessa edição em inglês, está na página 78, onde ela fala: a divisão de V mais S, o V é capital variável mais mais-valia. Em inglês é surplus value, né? Então, em português seria V mais M. A divisão de V mais N é um fenômeno universal, independente da sociedade, da forma histórica, da forma histórica particular da sociedade. Então, aqui não seria V mais M, seria MP mais FT, meio de produção mais força de trabalho. Tem um outro trechinho em que ela generaliza historicamente as relações de valor, como se as relações de valor fossem válidas para toda e qualquer sociedade. Eu estou tomando isso como descuidos redacionais. O Marx cairia em cima dela, porque ele não deixava passar nada disso, né? Mas em várias outras passagens, ela claramente historiciza. Então, fica claro que a gente tem aí um problema de redação. Porque dá para imaginar o ambiente turbulento dentro do qual esse livro foi elaborado, né? Elaborado dentro da luta política, preparando um material didático para as classes de operários e tal. E aí, no momento de redação final ou revisão, pode passar muita coisa, né? Aí, logo após essa frase, ela fala na sua forma capitalista, aí ela historiciza.
Agora, ela leu muito atentamente, ela estudou a obra do Marx. O Capital, pelo menos o Capital e as teorias sobre a mais-valia, né? Que ela cita também. Agora, no mais das vezes, quando ela expõe a reprodução simples, é coisa que nós já vimos lá no livro 1, no livro 2, quando ela fala de reprodução ampliada, a mesma coisa. Os capítulos sobre reprodução do livro 1. Ela chama a atenção para esse processo de transformação permanente do capital no seu processo de acumulação, as mudanças técnicas, né, que vão mudando a composição orgânica do capital, aumentando relativamente a fração que corresponde ao capital constante, diminuindo a fração que corresponde ao capital variável. Mas aí ela já insere alguns conceitos do livro 3 que eu achei muito pertinentes, porque ela fala, olha, não dá para analisar a reprodução do capital social com os conceitos da reprodução do capital individual, coisa que o Marx também fala. Então, temos que lançar mão daqueles departamentos, né? Meios de produção, força de trabalho. Meios de produção e consumo. Produção de meios de produção e produção de meios de consumo. Mas, diz ela, é esse conjunto, apesar da anarquia produtiva, apesar da concorrência, apesar do desenvolvimento individual de cada capital, é esse conjunto que determina a maneira como cada capital individual vai se desenvolver em última instância. Por quê? É esse conjunto que produz a taxa média de lucro. E a taxa média de lucro é a referência que o capitalista utiliza para manter o seu capital em tal investimento ou mudá-lo para um outro setor. Aí é que ela insere esse conceito de taxa média de lucro, acompanhado do conceito de preço de produção, no argumento, tirando do livro 3, né? Basicamente, Alana, a Pamela discutiu isso. Nós discutimos semestre passado essa questão do preço de produção, taxa média de lucro. O Marx considera que o valor da mercadoria, tal como ele apresenta no livro 1, sofre uma transformação no âmbito da concorrência capitalista, num contexto em que a produção capitalista é determinante. A relação de produção capitalista é predominante na sociedade. O, o valor da mercadoria, apresentado lá no livro 1 como a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, é transformado em preço de produção. Então, é como se a concorrência capitalista fizesse o valor passar por um portal do outro lado do qual ele saísse como preço de produção. Ou seja, nas condições da concorrência capitalista, o valor da mercadoria adquire o caráter
de taxa média de lucro mais custo de produção. Vamos levar em conta que na sociedade capitalista o valor da mercadoria é sempre C mais V mais M. Capital constante mais capital variável mais mais-valia. Essa é a composição do valor, é a pizza de 3 fatias, que caracteriza toda a mercadoria produzida na sociedade, na produção capitalista, no modo capitalista de produção. No âmbito da concorrência, a mais-valia adquire o caráter de taxa média de lucro. Porque a concorrência produz uma taxa média de lucro. Então, o valor da mercadoria não é capital constante mais variável mais mais-valia. O valor da mercadoria é capital constante mais capital variável mais taxa média de lucro. Ele chama a soma de capital constante mais capital variável de custo de produção. Então, o preço de produção, que expressa o valor no âmbito da concorrência capitalista, adquire a forma de taxa média de lucro mais custo de produção. A taxa média de lucro vai ser quantitativamente distribuída pelos vários capitais de acordo com a magnitude de cada capital. De tal forma que, quanto maior o capital, maior a quantidade proporcional de taxa média de lucro. Quanto menor o capital, menor a quantidade proporcional de taxa média de lucro. Mas essa taxa média de lucro é que opera como, vou usar a expressão do Adam Smith, como uma mão invisível, levando os capitalistas a ficarem num setor ou mudarem para um setor em que a taxa de lucro se apresenta mais elevada. Eu acho o Marx não apresenta isso com essa clareza no livro 2, embora seja muito didático e claro quando ele expõe o conceito de preço de produção e o conceito de taxa média de lucro. Na medida em que o livro 2 pode ser claro. Né? Perdão, o livro 3. Ou seja, apesar da anarquia produtiva, da superprodução, da direção individual do empreendimento produtivo, etc., que dá uma aparência caótica, o modelo do Marx, dos dois departamentos, acaba sendo regulado pelas necessidades mútuas de valor de uso e pela movimentação da taxa média de lucro. Mas isso também é para escrutínio, né? Ela está inovando, ela está elaborando coisas de uma nova forma. O que ela está dizendo?
Ó, toda essa estrutura pode ser planificada. Isso que é regulado por uma taxa média de lucro pode ser regulado por um plano. O clima, entre aspas, do livro me parece esse, da possibilidade de chegar logo ao poder. E aí ter que dirigir a economia. A bola está quicando. Acho que hoje eu estava muito por retomar o ritmo dos debates. Nós vamos fazer um outro a semana que vem, né? A Sim. gente encerra a primeira parte do livro e já começa a segunda. Se a gente tiver necessidade de voltar, a gente volta, mas eu acho que, eu não sei, vocês acham que está dando para, qual seria o termo, aproveitar ou compreender ou, enfim, apreender a argumentação da Rosa nesse começo? Acho que eu estou bem por escutar assim mais essas. Acho que é meio que os insights assim sobre o texto que às vezes não ficam muito nítidos, daí conforme tu vai falando, vai dando para entender qual é o ponto de fato. Não, eu não sei se seria o ponto de fato que eu estou levantando. Eu tô levantando a maneira como eu estou vendo, né? Ah, o mais importante que eu acho é o fato dela trabalhar em cima da obra do Marx sem uma apologia pessoal do Marx, sem ela, claro, é o Marx, é um modelo que superou todos os outros, etc, etc, mas isso não impede de descobrir os problemas ali e tentar apresentar uma solução, né? Você vê, o Lenin ele é muito mais apologético em relação ao Marx. Ele é muito mais dogmatizador no sentido de criar uma ortodoxia a partir da obra do Marx. O argumento da Rosa torna difícil criar uma ortodoxia. Ela está questionando, ela está apontando ali fissuras no argumento que precisam ser melhor elaboradas. Que quando a gente cruza a biografia dela com a biografia do Marx e do Engels,
ela, por um certo período, chegou a ser contemporânea de ambos. Então, era algo que estava muito próximo dela ali, né? Mas ela claramente se afasta ali do Kautsky, do Bernstein, daquele reformismo, né, da Segunda Internacional. Tanto que ela vai ajudar a fundar o Partido Comunista, né? Na esteira da Revolução Russa, da Revolução Alemã, da Revolução Italiana, húngara. Foi um período revolucionário esse na Europa, né? De Primeira Guerra, de teve a Revolução de 1905 na bom, a primeira comuna, né, em 71, depois de 1905 já uma revolução na Rússia, né, secundada pela de 17. Agora, dá para ver o seguinte, um capítulo como esse, Circulação do Dinheiro, ou a tese dela sobre reprodução simples. Cada capítulo, com os questionamentos que ela faz, dá para desenvolver uma pesquisa específica. Ela vai abrindo horizonte. Agora, exceto em torno das traduções da obra dela, a gente não vê o livro dela sendo debatido, né? Eu acho que o nosso debate está sendo meio pioneiro nisso aí. Eventualmente, vamos repassar toda a obra dela, mas eventualmente a gente pode, mais tarde, numa segunda fase, fazer esse aprofundamento, né, que cada capítulo ou boa parte deles nos proporciona ou sugere. Eu até pensei, eu não sei o que vocês acham,
porque eu fui fazendo uma divisão, eu vou pegar aqui o calendário, eu fui fazendo uma divisão meio cada 3 capítulos. Mas essa primeira parte do livro dela, deixa eu pegar aqui. Essa primeira parte do livro dela, ela termina nos próximos 2 capítulos. Vou pegar o índice aqui. A seção 1, problemas da reprodução. Ah, não, são 3 mesmo. É o capítulo 7, 8 e 9, que é o que nós programamos para o próximo encontro, né? Uhum. Aí a gente encerra a sessão 1. Isso. Aí depois tá de 5 em 5. Depois a exposição histórica do problema. Eu acho que é lá na sessão 3 que ela vai fazer uma análise mais específica do contexto, né, que ela estava analisando. Você vê o militarismo, capítulo 32, que é o último. O militarismo como domínio da acumulação de capital. Ele pode ser muito atual, né? Uhum. Então tá. Nos vemos na próxima semana. Nos vemos. É isto. Até semana que vem. Falou, pessoal. Boa noite. Até quarta. Beijo. Tchau, tchau. Outro.